Olá, tudo bem? Estamos de volta com mais um podcast do EDEC, né? EDEC, Escola de Desenvolvimento de Habilidades e Educação Comportamental. Hoje nós vamos falar, vamos tratar de uma história muito bacana, uma coisa muito bacana, porque tem várias empresas aqui do Espírito Santo que elas estão saindo de empresas de pequeno porte para grande porte, né? Empresa familiar para uma empresa mais profissional. E hoje nós vamos trazer aqui para compartilhar esses ensinamentos, essa experiência, né? Justamente os representantes da empresa Emanuel Transportes. Nós estaremos aí conversando com Wesley César e também com Sebastião César. Vem com a gente, não perde não, tem coisa boa aí. Vamos lá. Senhores, muito obrigado por estar aqui presente, compartilhando a experiência, compartilhando essa vivência aí, né? Da empresa da Emanuel Transporte, aqui no EDEC, né? Escola de Desenvolvimento de Habilidades e Educação Comportamental. Sejam bem-vindos aí. Ok? Tudo bem? Obrigado. Vir é obrigação nossa, então é um prazer para nós em poder estar aqui, contar um pouco da nossa experiência de longe, da nossa carreira, né, que viemos de longe, e poder então estar transmitindo a você e a quem nos ouve neste momento a nossa história. História essa que eu tenho certeza que vai influenciar bastante, principalmente quando se fala de famílias. As famílias têm perdido os seus valores, mas ainda há família que zelam por esses valores. E por esses valores que nós estamos aqui. Viu só? Tem coisa boa aí com o César aqui, né? O César e o Wesley aqui para compartilhar. Isso está deixando a gente curioso, Wesley. Isso. Tudo bem, Leomar? Tudo bem, prazer beleza. estar aqui, obrigado pelo convite. Vamos aí compartilhar nossas experiências. Pois é, gente, como é que é essa história, né? Pai e filho, deve ser, né? Se encontra de manhã, de tarde, de noite, né? Segunda, domingo. E como é que surgiu, né? Essa ideia como é que surgiu tudo, né? Na verdade, aí com relação a Emanuel Transportes? Sim, a Emanuel Transportes surgiu na ideia. Eu vou falar uma coisa que muita gente, às vezes, pode não acreditar, mas eu não estou aqui para, como se diz, para dizer aquilo que não é verdade, porque eu gosto muito de verdade e compromisso. Se eu cobro, eu preciso dar. A Emanuel Transporte surgiu de um sonho. Eu tinha uma outra empresa por nome de Gaspar. E essa Gaspar, ela nunca prosperou. Tá certo? Nunca prosperou. Sério? Então foi muito sofrimento. Eu, minha esposa, Dona Edith, o Willis e o Wesley. Depois veio o Wesley, começou a trabalhar muito cedo. E os meus filhos nunca tiveram tempo de jogar bola. Esse aqui o Wesley gostava muito de um surf, mas eu cortei o surf dele. Não fez pirraça não, seu César? Não, fez porque o César tinha a mão pesada e sempre tratei bem com pão, salame e guaraná Antártica, mas também, e graças a Deus por tudo, porque eu recebi isso e transmiti isso para os meus 3 filhos, né? O Willis, o Wesley e também o Anne, que já chegou mais tarde. Então, como eu lhe disse, nós trabalhamos com a empresa por nome de Gaspar e foi muito sofrimento, Leomar. Sofri muito, inclusive uma cobra, uma vez cercou ele dentro de um ônibus e tal, e foi muito sofrimento. E emigramos para Minas Gerais. E na cidade de Barão de Cocais, então eu tive esse sonho, e muito sofrimento e tal. E um dia eu sonhei com um ônibus bem grande, com o nome de Emanuel Transporte, assim, vertical. E aquilo me chamou muito a atenção, e eu acordei de manhã chorando e tal, querendo saber o que era a resposta. E quando eu fui ler a Bíblia, foi o primeiro nome que eu encontrei. Olha, Jesus que nasceria que seria chamado de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. E aí eu fui ler o texto todo e me chamou muito a atenção e me preocupou um pouco, então, de estar trabalhando com a Gaspar. O que é a Gaspar? A Gaspar é um bichinho que tinha um desenho animado da televisão. E eu tive o conhecimento que aquele bichinho era um bichinho demoníaco. Oh. E aquilo me chamou a atenção. E na mesma semana, então, eu procurei vir para Vitória para resolver essa situação que eu queria botar, que nesse ônibus apareceu. E uma voz que me disse, Emanuel, essa será a sua empresa. E aquilo me chamou muito a atenção. E na semana seguinte, eu vim para Vitória e comecei, então, naquele dia, buscar como é que eu ia fazer, porque
Como é que eu ia fazer? Era difícil registrar um CGC. Eu procurei um contador, seu Arlindo, que fazia minha contabilidade, e ele foi ver, eu tinha um CGC que eu vendia lustre. Uhum. E ele pôde pegar esse CGC e colocar o nome de fantasia Emanuel. No mesmo dia eu consegui trazer esse CGC, tirar um bloco de nota fiscal, no mesmo dia, viajar para Minas Gerais e agora sim, e na empresa onde a gente prestava trabalho, entregar a nova empresa que era Emanuel. E aí começamos, o Wesley buscando alguns fornecedores, porque sempre foi um menino trabalhador, com muita responsabilidade. Que orgulho do pai, muito orgulho. Orgulho do pai, E né? aí, e o Willis, que também estava trabalhando, né? O Aine, que ainda era de menor. E aí ele buscando clientes e começou, então, dando entrada na Manuel Transporte, que começou lá há 20 anos atrás. Bacana. E aí, o primeiro contrato que ele pegou com a Emanuel, eu havia comprado uma S10, eu não tinha dinheiro para comprar, mas ele havia pego um contrato da Enfio, uma empresa que ele tinha pego esse contrato. E surgiu um evento na exposição. Com uma semana, nós ganhamos dinheiro para pagar agora essa S10 que eu comprei sem dinheiro. Mas, e aí eu vi, então, Deus começando a operar. Eu tive uma curiosidade, né? Você falou assim da Gaspar, né? Isso. E aí você começou a identificar o sentido da palavra. Isso. E mas eu não sabia. Não sabia, né? No aí sonho... quando você descobriu, ele, né, foi contra os teus valores. Muito. Contra os teus valores. Não, agora tem que mudar esse negócio. Não, muito. Então, assim, é interessante isso, porque quando o empresariado trabalha, está dentro dos valores que ele, né, as coisas começam a fluir. E a gente vê aí, né, a fé que vocês têm, uma família abençoada aí, né, pelo Tom e tudo mais aí. E aí, quando vocês mudaram o nome, você, né, teve esse sonho, rapidinho. Aí as coisas começaram, né, a acontecer. Isso. Né? Nós trabalhávamos para uma empresa que nunca tinha pago tão bem, que era a Toniolo Busnello. Há 20 anos atrás, a gente alugou um ônibus para eles. Wesley tinha contactado e por R$11 mil, há 20 anos atrás, era bom demais. Colocamos um ônibus, colocamos dois, colocamos o terceiro, e aí eu tive a decepção de chegar no escritório e o Edgar falar para mim, olha, infelizmente, vocês são bons de serviço, eu não tenho nada a reclamar, mas eu vou ter que rescindir o contrato. Aquilo me deu uma friagem. Mas não fez desistir? Não. Olha, não, de jeito nenhum. Gente, olha só, vocês estão vendo aqui uma história viva. De jeito nenhum. Né? E uma das características das pessoas de nunca sucesso pode desistir. É persistência. Isso. Vocês estão vendo na íntegra aqui, que né, nós estamos conversando com o César a respeito disso. Muito legal. Né? Pois é. E aí, me deu aquela friagem, só cheguei no engenheiro e falei, você pode me pagar o que eu tenho a ver com na empresa? Ele falou, hoje. E eu cheguei em casa, então, chamei o Wesley, o Aine, que é o meu filho, meu bebê, que tem 31 anos, a minha esposa, e falei, olha, nós estamos voltando para a vitória no Espírito Santo para continuar a jornada, porque Deus fechou a porta. Porque Deus fechou a porta. Então, pegamos aqueles 6 carros que nós tínhamos. Eu consegui vir de Monlevade a Vitória com um carro sem direção hidráulica. Você se lembra disso, Wesley? Sem direção hidráulica. A caixa de direção hidráulica... no braço ali, né? No braço. No braço segurando. A bomba hidráulica tinha dado defeito, mas eu consegui vir. E no dia seguinte, então, um colega me chamou para que, se eu queria trabalhar com ele na CST, no contrato dele. Então, comecei a trabalhar com esse colega, o Roberto, na CST. E foi difícil, porque eu estava acostumado, eu queria trabalhar com a minha empresa, mas eu não tinha ainda as documentação. Esperando, então, chegar esses documentos. Você foi trabalhar, então, de motorista para ele? Não, de agregar. Aí agreguei um carro para mim, outro para o Wesley e outro para o Willis. E começamos a trabalhar agregado. Legal que a família sempre... Sim. Né, desde o início da história... Trabalhando juntos, sempre né? junto. Pô, que DNA maravilhoso. Pois é. Né? Pois empresarial. Então,
Então, começamos a trabalhar e chegou as documentações e a gente, então, aí começamos a trabalhar com a Emanuel Transporte. E aí, o Wesley sempre no comercial, o Iris sempre me ajudando na operação. Mas um certo dia, o Wayne, que estudava, que já estava estudando, chegou para mim, que sempre, porque meus filhos sempre, como eu disse no início, nunca tiveram tempo para brincar. Nunca tiveram. Enquanto os outros estavam jogando bola, soltando pipa, os meus precisavam de me ajudar a trocar a mola, trocar um patinho de freio. Isso aí eu sempre tive eles me apoiando, trabalhando. Isso, lógico, né? Tem hora para tudo, mas hora de trabalho, nós precisávamos de trabalhar. E a minha esposa ali sustentando a gente com um suco gelado, com a comida. Então aquilo ali, na porta da nossa casa, que era a oficina, era animado. Todo mundo tinha lugar. E a gente, então, não tinha tempo para perder, tá certo? Porque muitas vezes as pessoas perdem muito tempo com aquilo que não deve, mas nós não tínhamos tempo para perder, porque nós tínhamos um alvo. E eu sempre tive um alvo. Primeiro, né, estar junto com os meus filhos, comendo um pão com salame, uma guaraná antártica e seguir em frente. Dia, noite, e seguir em frente. E aí, graças a Deus, Eliomar, eu tenho uma família que foi bem doutrinada nos princípios cristãos, como eu te disse no início, com os princípios cristãos, criado na igreja, mas o nosso trabalho também sempre foi primordial. Por quê? Porque o primeiro mandamento que Deus mandou é que o homem trabalhasse, e sem trabalho não vai. Então hoje nós vemos muitas pessoas que nunca começaram nada e quer chegar, como vai chegar? Quem nunca começou uma casa, nunca vai morar nela. Tá certo? Então, você como empresário, você precisa de ter essa visão. Investir em quê? Investir na sua meta. Qual era a minha meta? E de ter uma empresa. Uma empresa de quê? Uma empresa de transporte de ônibus. Porque outros transportes eu já tinha tido. E não tive muito sucesso. Uhum. Mas César, uma coisa interessante, né, Wesley, também, é o aprendizado, né? Você, por exemplo, começou na Gaspar... E aí você começaram a sentir um negócio, né? Isso. E eu falo sempre, Eliomar, com algumas pessoas, que ninguém nasce grande. Não. Ninguém nasce grande. Meu pai começou a trabalhar no ramo de transporte em 1992, me corrija se eu estiver errado. Isso. Eu era menino ainda, né? Não sou tão novo assim, mas também não sou tão velho. 10 anos, você tinha 12. Então, no 1990, 1992, então ele passou quase que 20 anos, uns 15 a 20 anos, eu falo sempre que algumas pessoas me perguntam, você sabe dirigir? Eu sei porque foi quantas e quantas noites que eu passei em cima de volante de ônibus. Por quê? Nós começamos lá atrás, viemos de baixo. Não. Então, como meu pai falou, nós não tínhamos tempo, nós nascemos em cima de ônibus, nós nascemos dentro de ônibus, dentro do transporte, dentro desse ramo. Nós não herdamos empresa, nós começamos uma empresa, meu pai começou a empresa lá atrás, então assim, foram quase 20 anos de sofrimento. Muito. E a gente não se arrepende de nada disso. Eu posso fazer uma pergunta para vocês dois? Assim, porque uma das características do sucesso realmente é a persistência. Persistência. Agora, eu vou fazer uma pergunta e eu gostaria que você respondesse para a câmera de vocês ali, para os seus clientes, para vocês. Deu algum momento nessa trajetória, deu vontade de desistir? Rapaz, pode responder desistir, eu nunca pensei em desistir. Eu pensei em continuar lutando, porque foram muitas vezes, eles não tinham carteira e dirigia até sem carteira de habilitação, então deu vontade de desistir, nunca, mas sim, eu sabia que contra a força não há resistência. Vai forçando a resistência, mas contra a força não há resistência. Então nós tínhamos a resistência, nós tínhamos a força. A nossa força estava alicerçada em Deus. E eu sabia que íamos... Né, que isso, e nós sabíamos que ia vencer, porque nós esperávamos de Deus a superar todos os obstáculos. Então essa era a nossa garra, entendeu? Foi difícil, muito difícil. Nada foi fácil, como não é fácil para ninguém começar.
tá certo? E nós começamos, da onde? Com uma Kombizinha velha lá atrás, e eu descobri o ônibus e foi. Então, foi muitos obstáculos, mas graças a Deus, esperando em Deus e com o nosso esforço, lutando, a gente veio e estamos aqui. Então, e também para dizer às pessoas hoje que vale a pena lutar, vale a pena ter esperança. O que é esperança? Fé e esperança andam paralela. Sem fé, é impossível agradar a Deus. O que é fé? Fé é aquilo que você não vê, mas espera. E nós tínhamos essa esperança de ter certeza que nós podíamos chegar. Trazer aquilo, estava convicto, trazer à existência aquilo que não existe. Aquilo que você vê a sua fé. Não, mas você tem certeza que acontece. E é o teu negócio. E é por isso que nós estamos aqui. Agora, agora há pouco, né, eu fiz um podcast com uma psicóloga aqui, nós falamos muito sobre a área emocional, né, e eu, assim, pelo pouco que nós conversamos aqui, sabe o que vocês vivenciaram, essa oficina, né, onde você acabou de falar que nós dávamos uma porta da casa, nós vamos ficar todo mundo alegre. Isso são memórias, vão ficar memórias afetivas muito fortes, né? Muito fortes. Isso gerou, com certeza gerou uma vai estender, inclusive, para seus netos, né? Que ele vai estar falando aí com os gerou um filhos ambiente. Então, os amiguinhos dos meus filhos, hoje tem alguns engenheiros, tem advogados, tem oficial de polícia, que foram criados ali, comendo pão com salame na porta da nossa casa. Isso aí me alegra tanto, me dignificou tanto, e, poxa, então o pai de família precisa saber isso. Não tem que investir somente no seu filho, mas sim, investe na sua família, mas também naquela criança que não teve a oportunidade. E hoje nós temos alguém que ainda trabalha conosco, que foi criado conosco. Então, não é filho de sangue, mas é filho de coração. Tem irmão que é mais... De coração. Então, isso é muito importante. Tem amigos que são mais chegados que irmão. Isso, eu muito me alegro porque muitos se perderam. Mas muitos, a gente pôde dar uma palavra de conforto, de ânimo, de fé, de esperança, tá certo? Um conselho, que esse conselho ficou guardado no bolso direito, nunca se perdeu. Eu costumo dizer sempre, tudo aquilo que é bom, você coloca no bolso direito e para te não perder, porque você pode precisar e lá na frente doar para alguém que tem necessidade. Pois é interessante essa história, né? Essa história, você vê aí que a origem, né? A gênese, né? Praticamente, da Emanuel Transportes. E aí vocês percebem claramente que o César é uma pessoa bem, né, com energia, né? Transbordando no copo. O copo é pequeno para ele aqui, tanta energia. Que isso! Né? E assim, graças a Deus. Vocês viram que tudo deu certo. Né? Mas uma coisa que eles não abriram mão foi a persistência. Não. Né? Então, um dos segredos, vamos dizer assim, não sei segredo, hoje chegaram foi a fé mesmo que vocês tinham. Com certeza. Né? E a persistência para lutar para atingir. E outra coisa mais importante, saber onde queriam chegar. Né? Tudo que saía do foco não conectava, muito interessante. Agora, né, Wesley e César, vocês estão chegando num patamar onde, né, toda essa energia familiar, né, que vocês colocaram, vocês trouxeram, pegaram a Emanuel Transporte, um bebezinho, né, vocês alimentaram, vocês, né, cuidaram, deram amor. Tenho certeza que essa empresa ela é revestada de amor. Com certeza. E essa empresa está crescendo, está chegando na idade, né, já, né, um jovem, adulta. E aí o adulto começa a ter aquela autonomia, como? Aí eu quero ver, eu estou futucando um pouquinho para até entender, que estou curioso também, não é só curioso, né? Como é que está esse processo de transição, né? Esse negócio de sair uma empresa de pequeno porte, né? Porque eu tive a oportunidade de estar com o Keep, né? Nos Newton Keep, que também viveu uma história fantástica no transporte aqui, até vi fotos deles empurrando, tirando um ônibus da toleira, antigamente, né, quando a Águia Branca começou aí, né, estavam tirando da lama, né, empurrando, os irmãos Keep também tem uma história fantástica, né? E agora você me veio essa memória na sua fala, essa energia tão bacana.
E aí, como é agora? Agora, está chegando um ponto onde tem que tomar decisões e como é que vocês estão sentindo isso? Eu acho que essa é uma grande dificuldade, que é principalmente a mudança cultural, né? Eu acho que nesse momento nós estamos vivendo uma mudança cultural que também ela vai nos trazer um alicerce para continuar a nossa caminhada. Sim. Porque, como dizem por aí, o difícil não é você chegar lá em cima, o difícil é você se manter lá em cima. Né? E para você chegar lá em cima, como nós já falamos, foram 20 anos. Né? Nossa caminhada até 2010 foi de um jeito. Nossa caminhada de 10 anos para cá, né, tem sido de um outro jeito. Hoje nós estamos novamente subindo mais um degrau. E o principal hoje que a gente precisa e que a gente está almejando a mudar é a mudança cultural. Realmente, por quê? Porque se você continuar tendo os costumes de quando você era uma empresa de pequeno porte, quando você passa a ser uma empresa já de médio a grande porte, mas você continua tendo os costumes de uma empresa de pequeno porte, uma empresa, no dito popular, de fundo de quintal, sim, você fica estagnado ou você só vai recuar. Você não consegue se manter lá em cima, que é o difícil, é se manter lá em cima. Né? Então, hoje nós estamos tratando essa mudança e essa renovação cultural mesmo. Sim. Né? Porque, mas o que tem a ver? A mudança cultural, se você não perder os antigos costumes de empresa pequena, você não vai conseguir se manter no topo. Você não vai conseguir nadar com os tubarões. Né? Nadar com os tubarões. Nadar Gostei com os dessa tubarões. palavra. Nadar com os tubarões. Pelo jeito, nadar com os tubarões. Olha, aprendi essa, hein? Nadar com tubarões. Você quer nadar com os tubarões? Precisa aprender. Precisa aprender. Senão, né? Então, assim, a mudança cultural é necessária quando você quer continuar no topo. Né? Hoje nós estamos passando por essa mudança cultural dentro da Emanuel Transportes. Né? Viemos até aqui. Não foi fácil a gente subir, mas para cair a gente tem a gente tem que ter essa noção e essa sabedoria de que para você cair é muito fácil. Toda hora tem gente querendo te derrubar. Aumenta mais ainda o senso de urgência para manter a guarda alta, né? Isso, sim, com certeza. Sim. Mantém guarda. Guarda alta. Porque o mercado ele só quer estar com os grandes. O mercado não tem espaço no mercado para adolescentes, para imaturidade. Não tem. O mercado sempre quer estar com os grandes. Me diz uma coisa, você falou sobre o mercado, e o Espírito Santo, né? Onde tudo, né? Você praticamente, né? Vocês fizeram acontecer aqui. Como é que vocês estão enxergando hoje, né, o mercado capixaba para o segmento de transporte? Nós estamos vindo num momento político, né, muito polarizado. Muito né? polarizado. Meu pai sempre fala que nós temos que sempre guardar com muito carinho e afinco aquilo que nós ganhamos. Não é o momento de fazer nenhuma aventura, nenhum tipo de aventura. Né? Eu acho que hoje o mercado capixaba ele tem muito potencial para esses próximos 4 anos. Né? Mas, assim como eu acho que o resto do país está também com medo, com receio, porque a política é o que comanda tudo, né? Então, hoje, o nosso momento político não está tão seguro para você tomar certas atitudes que venham a te trazer alguns riscos, né? Mas, assim, a gente vem trabalhando com bastante segurança, né?
não fazendo nenhum tipo de besteira, não metendo os pés pelas mãos, né? Não se aventurando muito. Não se aventurando, essa foi a palavra que eu usei. Nós não estamos no momento para se aventurar, né? Mas nunca perdendo o olhar, né? Dos novos projetos que possam, que podem estar vindo, né? A gente hoje no mercado capixaba a gente acha que tem alguns projetos grandes para acontecer, né? Tanto na área privada quanto na área pública, né? A companhia, a Vale, a Vale e a ArcelorMittal, a Suzano, né? Que são uma das grandes empresas privadas hoje no nosso estado, elas precisam de trazer novos investimentos, né? A área ambiental, que é uma área muito sensível, né? Hoje mundialmente é uma área que mais e mais vai precisando de mudanças, né? E para você ter uma mudança ambiental, você precisa de investimentos, né? E se o meio ambiente precisa de investir, a gente quer participar dessa mudança. Emanuel Transporta aí para atender. Emanuel está aí para atender, ué. Absoluto. Ele foi bem em fazer a sua colocação. É importante, o empresário precisa saber que o mercado, eu ouvi isso do seu Wander uma vez, que o mercado só fica aos melhores. E nós não queremos ser, nós nunca pensamos em ser os piores. Então, os melhores que ficam no mercado, porque o próprio cliente vai tirar, vai cuspir o fornecedor ruim. Então, por isso, a nossa meta é estar cada dia ampliando com novidade a nossa frota, os nossos equipamentos, máquinas e outra coisa, os nossos equipamentos. Para quê? Para que, se estamos vistos hoje, é porque investimos no mercado. Porque o mercado não tem tempo para aventureiro. Você falou do Espírito Santo, você perguntou. O Espírito Santo, eu posso dizer de cadeirinha, o Espírito Santo é um estado muito novo, que começou na década de 80, por aí, que começou a fluir, tá certo? Então, dali para lá, 83, 84, eu resolvi rasgar minha carteira profissional, porque eu não queria ganhar mais, eu não queria mais ser um assalariado. Então, eu vi que eu tinha lugar no mercado e comecei, então, a investir no mercado. E o mercado, então, tem lugar para todo mundo. Tem, o Espírito Santo tem, tá certo? O Espírito Santo tem lugar para todo mundo. Vai depender como você vai chegar no mercado, ou vai depender como você vai comportar-se no mercado. O meu filho falou que não se deve jogar nada fora. E hoje nós vemos, às vezes, jogando muita coisa fora. Os nossos líderes políticos aí estão investindo na economia do Estado, como meio ambiente, educação e coisas mais. Mas nós precisamos, então, de estar acompanhando e valorizando esses investimentos. Para quê? Para ficarmos no mercado e ficarmos na média, na mídia, competindo no mercado. Porque a competição não é para quem não consegue competir. Só vai jogar no, eu ia dizer no Flamengo, mas como eu já disse, só quem foi bom de bola, senão entendeu? Então é isso, precisa então ser bom de bola para estar nessa competição, senão está fora. Tá certo? Senão está fora. E para isso, em primeiro lugar, se você tem uma família ajustada, se você tem a família ajustada, se você tem uma boa relação com a política, com os terceirizados, enfim, se você tem uma boa relação, você vai fazer um bom negócio, um bom jogo. Quer dizer, bom jogo como? Um bom negócio, um bom trabalho, vai ser visto e vai até fazer um gol. E a Emanuel Transporte está querendo fazer um gol. Mais um, né? Mais um. É isso aí, gente, tá vendo só? Mas que papo gostoso esse podcast de hoje, hein? Fantástico, né? Então, olha só que aprendizado o EDEC aqui junto com vocês aqui. Agora eu vou botar pimenta nesse papo nosso aí. Cara, você gosta de pimenta, Emanuel? Eu como uma pimentinha, quando eu pego uma tilápia boa, um robalinho, eu costumo botar pimenta. Pescador, né? Pescador. Tem conversa de pescador? Você tem conversa do tamanho do peixe, não vou perguntar o tamanho do peixe aqui não, porque... Vai lá. Olha só,
Agora, né, assim, eu vou botar uma pimenta. Vocês, né, vocês têm uma cultura de vocês, vocês desenvolveram a cultura assim, familiar e tudo mais, e você falou de como é que é a mudança de cultura, né? Cultura, nosso jeitão de fazer as coisas, né? O nosso jeitão de tomar decisões, né? Nossos hábitos, costumes. Mas agora vocês estão assim, se relacionando com fornecedores, com clientes, na verdade, né? Certo. Então, vocês estão se relacionando com clientes com outro tipo de cultura, né? Culturas, grandes empresas, né? Que vocês já se relacionam aí, que tem uma cultura muito forte, principalmente de saúde e segurança. Certo. Né? Então, assim, a gente fez N podcast aqui, escutamos, inclusive, gestores, né, de contratos de grandes organizações. E o anseio deles, muito bem, é falar assim, poxa, as empresas, se ela faz isso, ensina pra gente como que faz de maneira segura. Se ela fala que troca telhado, fala pra gente como é que troca de maneira segura, porque hoje o resultado para ele não é só o telhado. Pronto, né? Certo. Então, ele deixou bem claro a respeito disso, ele pede ajuda até nisso. E aí, como é que a Manaus Transportes hoje, né, ela tem a sua própria cultura, o seu jeitão de fazer as coisas e tal, e de repente ela interage lá dentro de uma cultura bem diferente. E aí, como é? Há um choque de realidade, há um impasse? Como é que vocês tratam isso aí? Veja bem, nós falamos aqui que os maus costumes precisam ficar para trás. E a Manaus Transporte teve que deixar muitas dessas coisas para trás. Tipo, eu botava o meu filho, o Wesley e o Iris, para trocar um feixe de mola. E não, quer dizer, como é que eu vou fazer isso hoje? Hoje ninguém pode fazer isso mais. Então, essas coisas têm que ir se ajustando. Hoje nós temos máquina, hoje nós temos rampa. Hoje nós entramos pela lei, pelos parâmetros da lei. Hoje nós estamos, então, investindo na legislação, investindo em meio ambiente, investindo, enfim, capacitando os nossos... Então, nós temos um problema sério com o comportamental. Precisamos de receber as pessoas, e todas, enfim, qualquer uma, enfim. Não fazemos discriminação de pessoas, mas precisamos... Uma coisa que tem, assim, dado um pouco de trabalho é porque as pessoas vêm com um comportamento. E a Manaus Transporte, ela tem um costume. E essas pessoas precisam ser trabalhado o comportamental. E a gente tem que ter muita paciência e habilidade e até chamar alguns parceiros para estar ajudando a gente nesse comportamental. Mas até aqui, agradecemos a Deus que não temos tido dificuldade. É difícil, mas não temos tido dificuldade. Botaram pessoas para fazerem curso de direção defensiva, curso de segurança, aprendizado. Às vezes a pessoa passa na empresa alguns dias para poder começar a caminhar, mas quando ela começa a caminhar, aí sim, agora nós exigimos que pise em lugar seguro, tá certo? Que pise em lugar seguro para quê? Para que tenhamos sucesso, e sucesso juntos. Porque o sucesso não é da Manaus Transporte sozinha, de Wesley, de Willis, de Wayne, de César e Dona Edith. O sucesso é nosso, tá certo? Sim. E para isso, então, precisamos de pegar, de adequar esse pessoal. Por quê? Porque quem chega precisa se adequar. Já pensou se eu chego no meio de 50 e 50 tem que se adequar comigo? Não. Então, quem chega precisa se adequar com a Manaus Transporte. Em quê? Em regime de quê? Segurança, economia, presteza, profissionalmente, em tudo, enfim. Precisa, então, passar pelos parâmetros, pelo grifo legal. Senão... Então, vocês entraram mesmo no jogo da evolução, com né? Certeza. Né? Entraram para jogar, disposto mesmo a fazer gol. Muito... Gente, isso vai virar um podcast, já virou histórico aqui. Né? Isso aqui mostrando, né, a vivência, a prática aí, né? Isso. Nesse momento de transição de uma pequena empresa para grande pronto, vocês estão sentindo, né, estão tendo oportunidade de perceber, né, de conhecer de todos os desafios, de todas, né, as barreiras que eles tiveram que enfrentar. Não é assim, de uma hora foram 20 anos, né, Wesley? Não. 20 anos sofridos, mas graças a Deus estamos aí já há alguns 10 anos, acredito eu, aí, num batido diferenciado. Mais confortável, né? Mais confortável. Como Darwin falava, né?
é o mais forte que sobrevive, se adapta, né? Melhor adaptação a respeito disso. Parabéns, eu estou vendo aí com vocês, né? Cada vez mais. Agora eu tenho outra curiosidade que eu queria dividir com o público aí. Olha só, esse cara é parado, tá vendo? Pode ir, que já tem jogo. Tem, olha só. Pois é, olha só, temos novos desafios, você já falou de meio ambiente, falou de segurança, porque vocês estão interagindo com empresas com culturas bem, vamos supor assim, bem diferenciadas hoje para um padrão brasileiro, vamos dizer assim, né? Um padrão, você falou de celulose, falou de Vale, falou de fibra, né? Então Petrobras e tudo mais tem uma cultura bem diferenciada. E aí, hoje, a gente entende, né? A gente até falou anteriormente aí, né, com outro podcast, que o Jack Welch, ele pegou uma empresa como a GE, né, ele entrou como CEO, com a empresa mais ou menos em torno de 13 bilhões de dólares. Ele ficou 20 anos como CEO, deixou ela com 492 bilhões de dólares. Caramba! Muito forte, né? Foi considerado o executivo do século. E ele tem um livro chamado Jack Definitivo, que mostra toda a trajetória dele, mais ou menos, como vocês estão... Né? E ele tinha um aprendizado, né? Um aprendizado que ele teve e carregou fortemente. Ele falou assim, olha, você acha que eu entendo de motor de locomotiva? O Jack falou, não entendo, mas eu sei que quem está lá é o cara que mais entende no mundo de locomotiva. Aí ele falou assim, você sabe se eu entendo alguma coisa sobre equipamento hospitalar? Eu falei, porque a GE também tem, sim, mas eu tenho só que cuidar que a pessoa que está lá é o cara que mais... Né, entende? Então ele sempre colocou assim, deixou escrito isso, inclusive algumas empresas de recrutamento, de psicologia e seleção falam. Pessoa certa no lugar certo. Faz a maior diferença do mundo. Tá vendo? E ele fala, se você pode ter um excelente projeto, você pode ter um excelente planejamento, mas se você colocar uma pessoa descompromissada, com pouca habilidade, descomprometido, ele fala, o resultado será medíocre. E aí, onde eu quero chegar? Ele fala o seguinte, de sucesso, não é segredo, né? Um dos pontos de atenção deles foi justamente que ele cuidava dos seus líderes. Ele focava na sua liderança. Porque o resto, os líderes cuidavam para ele. Certo. Então, transformou de 13 para 492, não foi? Estou 20 anos. Então, como é que vocês pensam hoje, né, já que vocês estão no jogo, já demonstraram, claro, já tem resultado a respeito do jogo da evolução, sim, como é que vocês pensam hoje o relacionamento? 2 pontos. Com a sua liderança, como é que você trabalha a sua liderança, que é um ponto estratégico para qualquer organização, certo, vocês sabem disso, né? Uhum. E como é essa estratégia para base operacional, time de campo, time que está de frente lá, porque eles vão interagir com clientes que pensam diferente, clientes que têm valores diferentes. E aí, como é que vocês trabalham isso? Como é que vocês pensam a respeito de trabalhar esse tipo de liderança e base operacional? Você já deu a resposta. As pessoas, você tem que colocar em primeiro lugar pessoas certas. Não, mas não foi eu não, eu aprendi com ele também. O professor Eleomar só já estuda aqui um pouquinho dele aqui, inclusive ele não está aqui hoje não. No lugar certo. Então você não pode, se você colocar um professor de português numa aula de matemática, você como diretor da escola vai ter um pouquinho de dificuldade. E esse então é o X da questão do mercado de trabalho hoje. Estamos buscando, ainda estão buscando profissionais para cada lugar, mas uma coisa muito importante é você colocar a pessoa no lugar certo, o administrativo no lugar certo, o chefe de equipe naquilo que ele conhece, tá certo? Naquilo que ele conhece, o almoxarife no lugar que ele conhece de ferramenta, para estar distribuindo a ferramenta necessária, cuidada, e recebê-la de volta
com cuidado. Então, se você colocar uma chave de fenda na mão, sem menosprezar o pedreiro, mas você vai ver o pedreiro batendo na chave de fenda para abrir um buraquinho. Como você vai fazer isso? Você vai perder a chave de fenda. Então, é importante você entregar a chave de fenda para quem sabe usar uma chave de fenda. E essa, então, é o X da questão, de buscar a profissão. Como eu disse, o Espírito Santo ainda é um jovem estado e o mercado tem essas dificuldades, mas não é impossível. Quem quer uma boa mão de obra precisa ter um profissional adequado para colocar no lugar certo. O eletricista tem que estar no lugar certo, o mecânico, o administrativo, todo mundo trabalhando, cada um no seu lugar, que vai dar um bom resultado. Mas você como o dono da empresa, é preciso saber o que é que está faltando para o líder de equipe, para o chefe de oficina. Se ele está meio estressado, o que ele está precisando? De repente, ele precisa de um mecânico de caixa de marcha. Ele só tem um mecânico de motor para montar motor. E você precisa de tanto fazer o quê? Dá para ele este apoio. Então, você vai ter um bom líder de oficina. Tá certo? Então, cada um no seu lugar, com a mão. São todos dedos, mas cada um serve para uma coisa. E você precisa de ter esta visão. Senão... E o mercado hoje está bom para mão de obra? Bom. Para mão de obra? Não, péssimo. A mão de obra está péssimo. Está bom para poder pegar negócio, mas para... Não, o mercado é o seguinte, o mercado está exigente. É por isso que nós estamos investindo a cada dia. O mercado porque o que acontece? O cliente quer o menor preço, mas ele quer o menor preço com a melhor mão de obra. Ele quer bom e barato. Mas aí eu costumo dizer sempre, é difícil comprar costela no valor, comprar filé mignon no preço de costela. Mas você precisa, então, agora de fazer o quê? De ter um jogo de cintura. Por isso que a Emanuel Transporte começou lá atrás, fazendo a mola, consertando o pneu, pintando o ônibus, e viemos aprendendo para chegar aqui. Porque o empresário que sempre ficou atrás da mesa, achou que tinha que ficar atrás da mesa, eu vejo muitos que ficou para trás. Ele esqueceu, ficou só atrás da mesa. Então, ele ficou para trás. O empresário é preciso estar na frente da batalha. O rei não tem que estar na frente da guerra? Assim também é o empresário. A vida é uma guerra. Não é diferente. É só olhar isso. Olha, que lição aprendida. E precisa, então... Olha isso. Olha, eu vou fazer um corte aqui. Desculpa, eu vou fazer um corte aqui, porque essa porra... Olha, o empresário tem que estar lá na frente. A minha avó falava o seguinte, sabe, César? Para você sentir realmente se o bolo está legal, você precisa sentir o aroma. E para sentir o aroma, tem que estar próximo dele, entendeu? Próximo dele. E aí você está falando aí, ó, um dos segredos do sucesso, que muita gente fala segredo de sucesso, mas olha, está na frente do seu campo de batalha. Com certeza, é isso aí. Está lá. Agora, e aí, como é que vai passar esse sentimento para agora a geração que está vindo aí? Os seus filhos já estavam secos, agora vai vir a outra geração. A terceira São geração. Os netos, né? Olha, como que educar os netos na frente de batalha? Esse é um desafio para a família. Eu vou falar uma coisa aqui e quero deixar bem claro para você. Eu tinha 2 filhos, um que é o comercial, o mais velho que estava na operação, e o terceiro, um dia, ele me falou que estava trabalhando numa certa empresa. Eu perguntei, o que você faz? Ele falou, tô bom, meteu a mão no bolso e estou contando dinheiro. Eu falei, caramba, contando dinheiro? Boa. Então, me dê a resposta. Pergunta para o seu encarregado quanto tempo ele trabalha nessa empresa. Não vou falar qual é a empresa por questão ética. Ele disse, mas eu não posso fazer isso porque tem 2 semanas que eu estou lá. Então, você tem 3 dias para me trazer quantos tempo trabalha o seu encarregado. Ele me disse, passou uns dias, trabalha há 14 anos. Eu falei, boa. Agora você volta e pergunta para ele quanto ele ganha. Aí ele, não, eu falei, não, precisa trazer. Ele falou, passou uns dias, ele me trouxe a resposta. Papai, ele ganha 860 reais. Eu falei, 860 reais, na época o salário era 520, dava mais ou menos um salário e meio. Eu falei, boa, daqui a 14 anos você vai sentar na cadeira do seu encarregado, que é a cadeira mais perto que tem para você sentar. Ele, sai fora. Eu falei, então, pode escolher. Aí ele, então, foi fazer um outro cursinho, largou aquele negócio lá e foi fazer um outro cursinho para poder cuidar do nosso financeiro. E hoje ele é o nosso advogado jurídico,
cuida da empresa com responsabilidade, aprendeu, tá certo? Aprendeu. Por isso está no lugar certo, a pessoa certa, no lugar certo, e daí para lá, né? E daí para lá. Então, é preciso, então, às vezes você dá um puxão de orelha, mas com decência e ordem, e não, tá certo? Que vai ficar no lugar certo. Eu acho que hoje, não só no nosso ramo de transportes, como em todo segmento, hoje a grande reclamação de todo empresário vem a cada dia mais a ser a mão de obra. A mão de obra qualificada, né? Quem realmente quer e precisa de trabalhar, né? Porque hoje, no nosso país, as leis hoje vem cada dia ficando mais difícil para o setor empresarial, né? Eu tenho alguns amigos de diversos segmentos que todos eles têm essa mesma reclamação, como está difícil encontrar mão de obra qualificada, né? Sim. E assim, e eu sempre costumo dizer o quê? Aquele cara, aquele funcionário, aquele profissional que sabe trabalhar, que ele sabe lidar com os problemas do dia a dia, né? Aquele profissional que ele é proativo, ele não está solto no mercado. Ou ele está bem empregado numa grande empresa, como a Emanuel Transportes, né? Isso aí. Por sinal. Muito bom. Eu aí. Ou turma do Emanuel Transporte, sabe? Ou ele valorizem. Ou ele está bem empregado numa grande empresa, ou ele abre o seu próprio negócio, né? Então, assim, hoje a gente tem trabalhado no sentido de trazer novos colaboradores, de valorizar, né, nossos colaboradores, de fazer mesmo o profissional dentro de casa. Por quê? Porque lá no mercado você não está encontrando, você não consegue encontrar hoje um ótimo profissional solto no mercado. Se ele está solto no mercado, opa, tem alguma coisa errada. Às vezes chega, né, a nosso conhecimento, o RH nos traz, que o fulano é isso, é aquilo, aquilo outro, sei o quê. O currículo da pessoa é lindo, maravilhoso. Mas quando você coloca o cidadão para dentro, você vê que... Então, assim... Pois é, ué. Acabamos agora há pouco de fechar um podcast com uma psicóloga aqui. Ela justamente abordou isso. Olha, se contrata por competência técnica, por currículo, e se demite por comportamento. Não é diferente para vocês também? Não. O comportamento hoje do ser humano, ele vai no sentido continua no sentido de a briga de funcionário-patrão. Aquele colaborador que tem esse sentimento, ele é perigoso dentro da sua empresa, porque a empresa é como uma grande família, né? Então, assim como nós, como empresários, a gente tem esse sentimento, né, de que meu pai, como patriarca da família, ele trata os nossos colaboradores, ele trata quem está dentro da empresa como filho também, é esse sentimento que a gente espera também do colaborador, de que a Emanuel Transportes é uma grande família. Então, sentimento de dono daquilo que ele pertence. Sentimento de dono, né? Porque realmente esse é um grande desafio. Várias empresas estão trabalhando fortemente para despertar esse sentimento de dono. Precisa. O sentimento. Esse sentimento. Aquele carranquismo que tinha lá no passado, que eu passei por isso, subindo uma coluna de 40 metros, na mão, sem luva, isso aí acabou e precisa esquecer isso aí e trabalhar isso aí. Hoje a primeira coisa é o comportamental. O mercado não oferece um dom, o mercado não oferece de graça um bom profissional. Então você tem que trabalhar em primeira mão o comportamental, tá certo? E depois que ele chega falando que engraxa, e pinta, engraxa e dá brilho. Bom, tá certo, ele faz tudo. Então, primeira coisa, trabalhe o comportamental,
deixa ele vir e começa a estudar onde ele vai se encaixar. E depois que você adquirir experiência ou sabedoria para onde ele vai, você coloca ele onde está. De repente, você pode aproveitar. E de repente, você vai ter que ter a insatisfação de despedi-lo. É muito bom você trabalhar com pessoas que você confia. Né, que você confia, né? Com plenitude, né? Isso. Então você chega lá, você sabe que é um sorriso. Tem um sorriso, é alegre, tem um sentimento de dono, que ele não vai. Ele vai agir conforme os valores da organização. É muito bom isso aí. Mas é um desafio da organização cada vez mais, né? Criar um mecanismo para conectar isso aí, né? Correto. E eu fico feliz pela linha de pensamento de vocês, né? Eu fico feliz por essa energia toda aqui, César, hein? Vou até passar um pouquinho dessa energia aqui. Que isso? Ó, esse sorriso bacana. Eis-me aqui para aprendê-lo com a vossa sapiência. Então, muito bom, muito legal. Parabéns, né, para vocês. Parabéns, família. Vamos dizer Obrigado. assim, parabéns, família. Graças a Deus. Família Emanuel. Família Emanuel. Então, graças a Deus. E aí, assim, qual é a expectativa do futuro aí para Emanuel Transporte? Um futuro breve, vamos dizer futuro longo. Qual é a expectativa aí? Alguns dias atrás, me foi perguntado essa mesma pergunta. Qual onde vocês almejam chegar? Qual é o limite de vocês? Eu, de bate-pronto, respondi: nós não temos limite. Né? Qual é o limite para vocês? Qual é o limite para... meu pai usou o exemplo do Flamengo. Vou voltar novamente. Gente, deixa eu fazer um corte aqui. Ele é vascaíno. Eu vi o Flamengo ser campeão mundial. Pelo menos eu tive esse privilégio. Agora tem muita gente da geração que não viu ainda não. Mas eu vi. E vamos tentar, vamos continuar. Persistência, igual eu Manuel aqui. Vamos continuar. Vamos chutar. Desculpa, chutar que vai ser gol. Qual é o... Ali, ó, o Bruno já é cinegrafista, ele é flamenguista também, né? Tá vendo? Então, olha lá, outro ali, né? Ele não viu ainda, viu? Você viu o Flamengo ser campeão mundial? Ele viu, ele estava no berço, em 81, ele estava no berço, tá bom. Beleza, vai falar, Wesley. Hashtag somos todos Flamengo. Somos todos Flamengo, isso aí. Então, assim, o jogador de futebol, ele já ganha um título pensando no outro, né? Então, assim, a nossa expectativa de futuro, qual é o nosso limite? Não, nós não temos limite, né? O nosso objetivo era estar no topo, né? E hoje, novamente, eu vou falar, nosso objetivo é continuar no topo cada vez mais, né? O que vocês almejam? Vocês almejam ir para que lado? Para qual o tamanho da empresa de vocês? Sempre crescer. Eu acho que o céu é o limite para a Emanuel Transportes, né? Nós não podemos regredir, mas o céu é o limite para nós. Nós, agora, recentemente, emplacamos também no mercado de transporte, né, de máquinas pesadas, né? Parabéns. Estamos ingressando, que é um mercado muito promissor. E de grande aprendizado também que vai ter. De grande aprendizado, né? Nós, a maioria, em todo esse período, nosso mercado foi sempre transporte de pessoas, né? Transporte de passageiros. E nos últimos meses, nos últimos meses, né? Anos não. Recentemente a nossa ida para esse mercado aí é um ramo muito promissor, é um ramo que tem muita demanda, que não existe não existe tantas empresas, né, nesse ramo. Então é um ramo que a gente deseja cada dia mais estar crescendo também, nesse ramo de caminhões, máquinas pesadas, escavadeiras, patrol. Esse ramo aí é um ramo que a gente tem bastante vontade de estar crescendo a cada dia mais. Muito bom. Bacana. Gente, estamos aqui, né, nesse podcast. Dá até pena eu querer encerrar aqui a conversa aqui cada vez mais, né, muito atento a esse ensinamento, que eu aprendo também, cara. O professor aprende também. Que isso. Outra coisa, agora eu quero, para a gente finalizar
nosso bate-papo aqui, eu queria que, assim, né, um de vocês desse um recado, agora para aquela câmera lá. Um de vocês desse um recado, a câmera de vocês aqui. Isso. Para a equipe, a família Manuel, que está lá no campo, que está dirigindo, que está, né, a família, né, dos seus empregados. Isso. E o outro desse um papo para a liderança de vocês. Para aí a gente fazer o fechamento aqui. Uma liderança que hoje, né, que são responsáveis para fazer acontecer também a Manuel Transporte lá. Então vamos lá, fica à vontade. Quem vai mandar um recado aí para os empregados, para a família Manuel? Os colaboradores, vai. Então tá bom. Agora você vai olhar para aquela câmera ali. O meu recado para os nossos, eu não vou nem dizer colaboradores, mas eu quero dizer os meus companheiros da Emanuel Transporte, é que continue como você está sendo, continue, porque a empresa quer melhorar, melhorar e melhorar. E você também melhorar, melhorar e melhorar. Esse é o nosso objetivo, de termos, então, não um colaborador, mas um amigo na empresa. Essa empresa é uma empresa de amigos, conforme, então, eu tenho assim, falado e também demonstrado isso no meio de vocês. E que vocês continuem, então, fazendo assim seu bom trabalho, o melhor trabalho, continue então transmitindo para a gente, para a liderança, a confiança que você tem transmitido, dando o seu melhor e estará também recebendo o seu melhor da empresa que não está no mercado para desvalorizar ou para diminuir ou para extorquir, mas sim de dignificar e fazer aquilo que for preciso e necessário. Eu tenho certeza que você está aqui para somar. 1 mais 1 é 2, não é de jeito nenhum, não é 1. Então é isso aí. E o nosso pessoal de administração que possa cada dia melhorar o seu currículo, né? O seu aprendizado, está assim transmitindo aos colegas de trabalho e assim nós vamos ser uma empresa organizada, sábia, alegre, sorridente e vamos continuar a caminhada que bacana que isso, é muito boa. Não adianta, o colaborador precisa chegar de manhã, ter um bolinho na mesa, conforme a gente oferece nos dias de aniversário. Todo dia tem aniversário. Se quiser, nós estamos lá. Eu vou lá qualquer hora dessa comer um bolo, soprar a vela lá. Pode passar lá que nós temos um refeitório bonito, bem ornamentado e com bolo de aniversário. É isso aí, todo mundo feliz, nem somente os donos da empresa, mas também os colaboradores, o pessoal de administração e todos, enfim, motorista, todo mundo alegre e feliz. Só assim nós podemos, então, ter vitória. Por aí, você que é colaborador aí da Emanuel, tá vendo só? Valorize. Nem todos os líderes pensam dessa linha de pensamento que o Manuel, o Sebastião, o César tem, não. Então, assim, realmente valoriza esse momento, valoriza essa empresa, né? E aí, os líderes, né, que agora tem habilidade para fazer acontecer essa visão, né, do César aí, que acabou de contar aqui para a gente contribuir com a gente. Como é que é o recado que você daria para os líderes aí, Wesley? É um grande aprendizado, né? A gente trabalhar com meu pai e ele sempre no dia a dia, né, o dia mais acalorado, o dia menos acalorado, né, dia mais estressante, outro dia menos, mas é uma enciclopédia viva, né? É uma enciclopédia viva trabalhar ao lado do meu pai e transmitir aí para a nossa liderança, né, para os nossos líderes. Nós temos diversas lideranças, né? E o comprometimento e a proatividade é essencial para o posto de que cada um de vocês exerce, né? Assim como o meu pai é um grande líder, eu acho que vocês podem se espelhar cada dia mais nele e no quesito de que como não existe limite para a Emanuel, né? Também não existe limite para vocês, tá bom?
Obrigado. Muito bem, excelente, hein? Eu posso te falar somente uma coisa? Pode, aqui, você aqui é a celebridade. Que isso? César. Então eu quero deixar uma lição bíblica. Veja bem, o sogro de Moisés, quando foi visitar Moisés estava morrendo, porque ele achava que podia fazer tudo. Aí, quando ele viu Moisés naquela situação, a família abandonada, ele ficou preocupado. Ele falou, olha, vem cá, meu genro. Olha, veja bem, eu trouxe a sua esposa, os seus filhos, mas você precisa fazer uma coisa. Você tem líder no seu meio, com o seu povo. Você tem líder. Então, pegue o seu povo, examina o seu povo e veja qual é a capacidade deles. Porque um pode liderar só um. Mas tem alguém aí que pode liderar 10, outro 20, outro 50, outro 100, e você senta e fica nas grandes causas. E só assim, então, o povo de Israel teve sucesso. E quando nós botamos isso na nossa cabeça, porque muitas vezes queremos que a pessoa tenha... Eu tenho essa dificuldade, que às vezes eu quero que a pessoa pense rápido igual eu, mas só tem o César? Sim, mas aí eu começo a voltar para trás e achar que ela não é eu. Ela é capacitada para mandar para administrar ou para fazer. Então, você tem que entender isso. E quando você entende isso, fica fácil para administrar. E você fica atrás, então, julgando as grandes causas, com a corda na mão, não solta a corda não, porque senão a vaca vai para o brejo, né? Então, fica com a corda na mão, então você terá uma equipe de líder abençoada, sábia, comprometida, fiel, e vai estar sempre do seu lado. Muito bom. Tá certo? Eu falo sempre que um bom líder é aquele que consegue suprimir de cada um dos seus subordinados aquilo que ele tem de melhor. Né? Não adianta eu querer que um mecânico saiba dirigir, não adianta eu querer que o motorista saiba trocar um pneu, não adianta eu querer que o meu administrativo saiba dirigir, porque cada um no seu quadrado, né? Então, o bom líder, ele vai saber, é aquele que sabe identificar qual é o ponto positivo do José, qual é o ponto positivo do João, e assim ele vai ter sucesso em todas as partes do campo. Com certeza. Excelente. Vou bater palma aqui para vocês. Né? Excelente, excelente. Olha, eu fico impressionado assim, com essa história de vocês, né? Uma história de fé, né? De fé e prática. Uma história, né? De determinação, de persistência, né? Excelente, excelente. E eu recordo aqui, eu estou vendo aqui o César aqui, sabe? Eu estou vendo aqui, eu lembro que eu estudei muitas coisas. Tem um escritor, né? Na verdade ele era um judeu, ele participou de 2 centros de concentração nazista, o Viktor Frankl. Ele escreveu um livro, né, sentido, né, em busca do sentido. Isso. Né, muito legal, Victor, que eu uso como cabeceira. Então, ele conta a experiência dele nesse centro e assim, o que fez, o aprendizado que ele teve para poder atravessar aqueles 2 centros de concentração nazista. E aí eu fui atrás de vídeos do Viktor Frankl, né? E ele tinha a mesma energia que você falando, assim, é incrível como que a conectividade. Eu vou mandar para o Wesley um link lá no YouTube, tem lá, né? Do Viktor Frankl falando, você vai ver. Eu gosto de ver. Eu gosto de ver essas coisas. Essa energia gostosa, essa energia que eu hoje estou sendo presenteado com essa energia aqui. Vocês, olha, só muito obrigado aqui para você. Obrigadão pela presença. Obrigado. Wesley, obrigado, tá bom, filho? Obrigado pela sempre à disposição. Muito obrigado. Sempre à disposição. E é isso aí, olha. Nós temos aí agora vocês conheceram um pouquinho da história, né? Da Manuel Transporte, que está aí cada vez mais em processo de evolução e crescimento, né? E fica a nossa lição aí, né? De fé, né? Determinação, né? Não desistir jamais, né? Com certeza. Os obstáculos vão vir. Com certeza, muitos. Meu amado, age que vem. Age que vem. Né? Mas, isso? Com certeza. Age que vem. Não, já pensou se não tivéssemos dificuldade? Nós só aprendemos com os erros e com as dificuldades. Mas quando nos acovardamos, elas vencem. Mas quando avançamos, elas fogem.
Passamos por elas e vamos passando então para a dificuldade, economia do país, que não está fácil, mas não é impossível. Então vamos lutar, que só ganhamos a guerra se lutarmos. Se tivermos em prontidão. É isso aí. Com vocês aí, né, esse podcast maravilhoso aí, com a família Manuel, né? Isso. Do transporte. E é isso aí, gente. Haja que vem. Um abraço no coração de vocês todos. Até a próxima aí.